Após a confirmação de Simone Tebet, do MDB, como pré-candidata à presidência da República na chamada Terceira Via, a expectativa agora é pela indicação do candidato a vice na chapa. O nome deve ser definido pelo PSDB. E sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com a cientista política Deise Ciocari, que está conosco nesta manhã de domingo. Professora Deise, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, imagina, um prazer falar com vocês. Qual é a importância dessa escolha para vice na chapa de Simone Tebet neste momento, essa definição de quem vai com ela para a disputa, professora? É fundamental essa importância, né? Porque vai definir os rumos que a coligação vai tomar agora, principalmente no segundo turno, né? A gente acredita que o nome a ser escolhido deva ser o do Tasso Gereissati, o senador, e isso implica para o futuro muitas questões, né? Primeiro, o Tasso e o Ciro foram aliados políticos, né? O Ciro saiu do PSDB, se eu não me engano, em 1997. Então, isso indica uma possível coligação no segundo turno, uma união desse centro democrático. E quando eu falo em segundo turno, se vocês me permitem, aqui é porque, pelas próprias pesquisas e o que a gente tem visto até agora, a gente acredita que a Simone Tebet não deve passar de 2 dígitos, bem como o Ciro está estacionado, né? Então, a escolha do nome agora do vice para essa chapa, ele deve definir muito as conversas para o segundo turno, né? Se houver um segundo turno, mas até para coligações futuras e como que deve ficar a política daqui nos próximos 4 anos, né? Quais serão essas coligações? Então, é muito importante essa decisão desse nome. São escolhas difíceis, uma vez que como nós temos um cenário cada vez mais polarizado, sobra algo a ser discutido, sobra algo que possa atrair as mentes e os corações dos eleitores à terceira via? Infelizmente, eu acredito que nessa eleição, não. Quando se fala em terceira via, principalmente nesse cenário que a gente tem que está tão polarizado, não é um nome que se joga de um momento para o outro. A terceira via, ela surge nas discussões políticas quando os sistemas políticos vigentes, eles não respondem, eles não oferecem respostas à população que sejam aceitáveis. Então, surge a possibilidade, surge a hipótese de se aventar uma terceira via para responder justamente a isso que hoje a gente não vê nem o presidente Jair Bolsonaro respondendo, nem o ex-presidente Lula. Então, essa terceira via, ela surge para... Tipo, nós queremos uma resposta diferente de tudo que está aí. Mas ela é um processo em construção. E o próprio nome da Simone Tebet, por ser tão desconhecido da maioria da população brasileira, não tem tempo hábil para ser construído como um nome que possa quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Então, eu acredito de verdade que o nome dela vai esse ano para que ela seja conhecida e aí, quem sabe, nas próximas eleições, esse centro democrático ele já possa estar mais forte, mais estabelecido e vir, sim, com mais possibilidade de entrar no jogo político. Mas nesse ano eleitoral, a gente deve ver, sim, o debate girando todo em torno de Jair Bolsonaro e Lula. O nosso analista de política, Gustavo Uribe, está conosco em Brasília e também participa dessa entrevista. Uribe. Professor, essa deve ser dos últimos 20 anos, a primeira campanha eleitoral presidencial sem o PSDB com uma candidatura própria. A senhora vê que é uma oportunidade do partido fazer esse resguardo de material para tentar voltar em 2026 ou é um risco que o partido pode perder esse eleitorado como já perdeu para Jair Bolsonaro? Uribe, as duas hipóteses podem acontecer, né? Mas o mais sensato, que a gente fala muito em política, assim, tem um autor que eu gosto muito que se chama Pane Bianco, e ele tem uma análise muito específica do cenário político. E ele fala que em alguns momentos os partidos, e esse momento que o PSDB se encontra é um deles, os partidos devem olhar muito mais para o ponto de partida do que para o ponto de chegada. E aí entra nisso que tu está falando. O PSDB, nesse momento, ele deve se concentrar em fortalecer as suas bancadas, em fazer bancadas tanto nos estados quanto no Congresso, e vir nas próximas eleições, como tu muito bem mencionou, com mais força. Agora não é o momento do PSDB tentar uma candidatura, como se foi aventado durante muitos meses, dele tentar uma candidatura própria, mas é muito mais o tempo de olhar para o ponto de partida, reorganizar o partido que está com racha interno muito grande
e simplesmente tentar não minguar nessas eleições, porque o que tem acontecido com o PSDB é isso. Desde a abertura democrática, nosso centro de debate político foi entre PT e PSDB, e o PSDB agora nem sequer entra no jogo, né? Entra numa chapa que não tem tantas condições, né? A gente tem visto pontuando entre 1% e 2%, então é o momento de se reorganizar, manter as bancadas e aí pensar nas próximas eleições. Hoje não é o momento do PSDB pensar em protagonismo, nem tem cenário para isso. Professora Deise, olhando pelo lado do eleitor, isso é necessariamente ruim à medida em que, como a senhora disse, a gente tinha a polarização também PSDB e PT, né, nas eleições passadas, pós-redemocratização, a gente teve isso assim em várias eleições seguidas. E agora o PSDB acaba perdendo um pouco dessa força, aliás, muito dessa força, a partir do momento em que se torna um partido mais fragmentado do que qualquer outra coisa. Para o eleitor, necessariamente é ruim ou é interessante você ter outros atores, outros players na eleição? Para o eleitor é ruim, mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. A gente sempre teve essa polarização entre PT e PSDB, mas se a gente for lembrar, a gente sempre viu correndo por fora, principalmente de 2014 para cá, a gente sempre viu correndo por fora um terceiro nome aparecendo. Eu pesquiso o presidente Jair Bolsonaro desde 2014 e a gente sempre falava assim nas pesquisas que ia aparecer no cenário político nacional um nome evangélico muito forte, porque a gente via Marina Silva correndo por fora, a gente já viu em outras eleições sempre um terceiro nome pontuando bem. Lembram quando Ciro Gomes apareceu bem nas pesquisas de intenção de voto, né? Então, sempre teve esse debate, por mais que fosse entre PT e PSDB, sempre aparecia um terceiro nome. Eu acho que a grande perda que a gente sofre quando o PSDB sai de cena é que deixa esse cenário político muito polarizado e a questão do amigo-inimigo na política, ele não se torna mais uma questão de debate, mas de aniquilar quem pensa diferente de mim. Então, por isso que eu sempre defendi um terceiro nome nessa disputa eleitoral e é uma pena que o Ciro Gomes não se capacite para entrar nesse debate. A gente já tem visto como o PT e o Bolsonaro têm deixado ele falando sozinho, porque a polarização ela é sempre ruim. Mas nesse momento a gente não tem como fugir disso, porque entraram dois nomes na disputa eleitoral que são dois nomes populistas muito fortes. Eu acredito que são os dois dos nomes mais populistas da história política brasileira, então não tem como entrar uma terceira via, mas perdemos todos, perde quando o PSDB mingua, perde quando não entra um terceiro nome nesse debate, e isso é uma coisa nova na política. Por mais que a gente fale desse debate que sempre foi centralizado entre PT e PSDB, a gente sempre viu um terceiro nome correndo por fora, e isso a gente não vê agora, não vê pelo menos com capacidade de entrar no debate. Eu acho que esse é o grande ponto das eleições de 2022. Professora, a senhora avalia que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, seja quem for o presidente da República, o modelo do presidencialismo possa passar por algum tipo de reavaliação? A gente escuta ultimamente possibilidades da mudança do sistema de gestão do Executivo brasileiro, outras pessoas que falam com uma certa saudade do presidencialismo de coalizão, a gente tem as emendas de relator. A forma de como o Executivo trabalha ou vai trabalhar daqui para frente, na sua avaliação, poderá ou precisa ser revista? Não, eu acho que depende muito da pessoa que está no Palácio do Planalto. Eu acredito que o presidencialismo de coalizão, ele continua, mas às vezes ele é confundido com o fisiologismo, né? Existe uma linha muito tênue entre tu fazer uma coligação e partir para o fisiologismo. Quando tu tem um presidente mais fraco, é óbvio que o Congresso vai assumir um protagonismo. Eu não acredito que a partir de 1º de janeiro de 2023 vá mudar esse sistema político. Eu acredito que depende muito de quem está no Palácio do Planalto. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, é óbvio, pelo que a gente tem visto até agora, a tendência é que siga o Congresso tendo um protagonismo muito maior. Mas, se por acaso o presidente Lula ganhar, a gente viu como foram os 8 anos de mandato dele, né? O Congresso funcionava com seus poderes, mas o presidente era quem dava as maiores, quem tinha as maiores decisões. Então depende muito de quem está. Eu não acredito que o Brasil vá fazer uma reforma política a ponto de mudar esse sistema de presidencialismo. Eu acredito que depende muito de quem está no poder. Se é um presidente mais fraco, como é o que tem acontecido agora, obviamente o Congresso assume um protagonismo maior, né?
Professora, a gente tem visto o cenário dessas eleições parecido um pouco com o cenário de 2006, quando a gente teve Lula e Alckmin e a disputa quase foi definida em primeiro turno. Foi por pouco. Pelo cenário atual das pesquisas eleitorais, a senhora acredita que a possibilidade maior das eleições deste ano é a disputa acabar no primeiro turno ou passar pertinho para o segundo turno? Eu acredito que vai para o segundo turno. Depende muito de como vão lidar, como o presidente Bolsonaro vai lidar com a questão da inflação, né? Mas eu acho que justamente por a gente estar com um cenário tão polarizado, Uribe, eu acredito que os brasileiros vão querer ainda um pouco mais de debate, um pouco mais de tempo para pensar, principalmente por causa das mudanças na regra eleitoral, né? A gente tem hoje um tempo de campanha política muito pequeno, ali em torno de 45 dias. Então, eu não acredito que, ainda mais uma decisão tão polarizada, eu acho que as pessoas vão querer, sim, ir para um segundo turno, até para ter mais tempo para pensar. Por mais que as pesquisas indiquem uma vitória no primeiro turno, eu não acredito nessa possibilidade. Acho que a possibilidade do segundo turno, além dela ser muito democrática, ela dá mais tempo para as pessoas entenderem o que está acontecendo, principalmente com as mudanças nas regras eleitorais, né? Agora, professora Deise, pensando também nos demais cargos, né, e postulantes a essa eleição de 2022, a gente teve em 2018 um protagonismo muito grande de pessoas pouco ligadas ou pouco tradicionais no cenário político, né? Foi algo até que surpreendeu. Depois, na eleição para prefeitos, aí a gente teve um retorno de nomes conhecidos ou pelo menos de políticos que já estavam mais tempo na estrada. A senhora tem alguma expectativa para essa eleição, em torno de que novos nomes possam surgir? Ou será que o eleitor vai continuar tentando levar, seja para a Câmara, seja para governos estaduais ou mesmo para o Senado, nomes mais tradicionais? Eu acredito que vão continuar os nomes mais tradicionais. A gente tem uma questão, assim, ela é até um pouco dúbia na política brasileira, mas os estudos, eles indicam que a identificação partidária no Brasil, ela diminuiu muito. Os últimos estudos mostram em torno de 46%, sendo que esse número já chegou em 74%, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A política ela é muito feita de personagens. Mas a gente é um país muito grande, um país onde ainda existem sistemas de preponderância política muito atrelados ao local. E a gente viu na última, eu sempre analiso os movimentos do Congresso, na última eleição a gente teve uma renovação de 68% dos parlamentares no Congresso, mas esse número ele pode te direcionar para um lado errado, porque por mais que tenha havido uma renovação, a maioria desses 68% eram filhos, sobrinhos ou netos de parlamentares que já estavam na política, o que indica que o nosso sistema eleitoral ele ainda é muito das bases familiares. Sabe que eu pesquisei isso no meu doutorado e eu identifiquei políticos que estão hoje na política brasileira, que eles tinham parentes na política desde a velha República. Então, eu não acredito num sistema de renovação e, de novo, porque não tem nem tempo hábil para isso, sabe? A mudança nas regras eleitorais, ela não permite nem que o eleitorado conheça um novo nome. E também tem a própria questão da reforma política, né, que seria necessária que se fizesse uma reforma, mas ela não deve acontecer. Então, eu realmente, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, não deve haver uma mudança muito grande. A gente vai ver velhos nomes ainda retornando para os seus postos ou elegendo filhos e sobrinhos, porque é isso que a história tem demonstrado. Tu imagina, tem governadores hoje que tinham tataravôs em cargos políticos desde a velha República, né? Então, isso mostra muito do nosso sistema político, né? Então, não acredito numa renovação, não, infelizmente. Há quem brinque que o Brasil não deixou de ter capitanias hereditárias, né, professora? Mas aproveitando o ensejo que o Uribe trouxe agora há pouco da relação de primeiro, segundo turno, me fez lembrar que lá em 2006, o então candidato Geraldo Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Foram 39, quase 40 milhões no primeiro e 37 milhões e meio no segundo turno. E também me recordou uma figura de linguagem que algumas pessoas usam na política, do Nelson Rodrigues, que é o sobrenatural de Almeida, né? Algo pode acontecer daqui até lá. Diante de uma situação como essa, professora, a senhora avalia que dentro de uma eleição bastante polarizada existe espaço para um cavalo de pau, para uma mudança muito grande que faça com que eleitores de Lula desistam do candidato ou de Bolsonaro desistam do candidato para votar naquele que ele, em tese, repudia? Não, eu acho que não, sabe por quê? Porque esse ano vai ser um ano
de novo, de voto útil. Tem um sentimento de polarização muito forte. Quando eu falo polarização, não é nem tanto diferenças programáticas do ponto de vista de que Lula e Bolsonaro são extremos. Eles são extremos que se tocam, como a gente fala. Mas eu não vejo uma possibilidade de uma alteração nesse cenário, porque tem, de novo, aquele voto assim, anti-PT ou anti-Bolsonaro. Isso está muito forte. E aí tem um outro ponto, assim, se 2018 foi uma eleição das consequências da Lava Jato, esse é um ano de eleição onde as pessoas vão ver se elas podem pagar os boletos ou não. Então está um sentimento muito forte de eu quero que continue esse presidente que está aí, que está com essa inflação, comendo tanto o auxílio quanto a minha possibilidade de compra, ou eu tenho esse sentimento antipetista, que ainda tem o resquício da Lava Jato que vai prevalecer. Eu não acredito em nenhum outro tipo de voto, assim, infelizmente. Seria muito bom para a nossa democracia, como eu já falei outras vezes, a saída do PSDB da disputa, da disputa com força, né? Ela pesa muito, mas eu não acredito que esse cenário vai mudar justamente por causa desse voto útil. O sentimento, e principalmente o que as pesquisas têm identificado, é que existe muito forte hoje o sentimento anti-Bolsonaro e anti-Lula, e é isso que vai prevalecer esse ano. Uribe? Professora, eu queria ir nessa mesma toada falando sobre a pauta de costumes. Há um dilema dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, se volta aquele cenário de 2018, como a senhora disse, em relação a essa pauta da Lava Jato, ou se foca mais na economia. A senhora acha que ainda há espaço para essa pauta, por exemplo, anticomunista e pauta de costumes? Isso ainda pega no eleitorado e pode ajudar a definir a eleição? Uribe, é uma bela pergunta. Isso pega nesse eleitorado que já está com o presidente Jair Bolsonaro. Quando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele chama o Alckmin para a chapa dele, ele acaba um pouco com esse discurso do medo do comunismo, né? Que tem ali um cara de centro. Mas essa pauta de costumes, ela é uma pauta do bolsonarismo. A gente entende assim, ó, a esquerda, o lulismo, ele tem uma base partidária muito forte, né? O lulismo é um movimento com uma base partidária. O bolsonarismo é um movimento político de costumes, né? A grande vantagem do bolsonarismo do presidente Jair Bolsonaro, foi que ele aglutinou em torno dele ismos que estavam perdidos na política brasileira. Então, o autoritarismo, o discurso mais agressivo, o militarismo, essa pauta de costumes, ela é o que identifica o bolsonarismo. E desde que o presidente Bolsonaro se cacifou para ser pré-candidato à presidência da República, ele tinha em torno de 26% a 28% dos votos, que se tu for olhar as pesquisas, é o mesmo número que ele mantém, né, em torno de 30%. O que isso significa? Olha só que loucura. Ele segue, no momento de inflação, ele segue atacando as instituições, né, que é o que funciona para a bolha dele. E isso repercute, inclusive, nas intenções de voto, porque ele não consegue agregar mais nada. Porque o problema do Brasil hoje não é essa pauta de costumes de 2018 que ele segue defendendo, é a inflação. Então, e ele não consegue se defender contra essa inflação porque realmente a vida está mais cara, existe um problema sério e quem paga a conta é o presidente. Mas ele segue falando para esses 30% convertidos que são a base bolsonarista. Enquanto ele não mudar esse discurso, não tem como mudar essas intenções de voto. Enquanto ele continuar atacando as instituições, continuar com esse mesmo discurso de costumes, ele vai manter esses 30%. É preciso uma mudança no discurso dele se ele quiser avançar nas intenções de voto. E o ex-presidente Lula tem justamente batido em cima disso, né? Ele fala que na época do governo dele as pessoas podiam tomar sua cervejinha, fazer seu churrasco, que é justamente o problema que as pessoas têm enfrentado hoje. Mas o presidente Jair Bolsonaro, parece que ele ainda não percebeu isso, então ele continua falando para aqueles 30% convertidos dele. Enquanto continuar com esse discurso, é isso que ele vai ter, né? Não vai sair desses 30%. Conversamos ao vivo com a cientista política Deise Tioccari. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Imagina, prazer falar com vocês. Bom dia. Bom dia.